Muito bem, vamos fazer agora a aula 10 do curso. A gente vai fazer hoje um pedaço do capítulo 3. E depois vai ter mais uma aula do capítulo 3 e vai ser a última. Então, hoje eu vou fazer primeiro um exemplo. Mais um exemplo de uma conta que a gente fez na última aula. Envolve resolver sistemas de equações e parametrização, esse tipo de coisa. E aí vou explicar como é que é a estratégia para a gente mostrar que funciona de uma maneira mais sistemática do que o que a gente fez da última vez. Os dois resultados que vão garantir que funciona bem são o teorema da eliminação e o teorema da extensão. E depois de ver esses teoremas, a gente vai ver um pouquinho do ponto de vista geométrico como é que é essa eliminação. Então, nesse primeiro exemplo, eu quero resolver um sistema de equações com 3 equações polinomiais e 3 variáveis. O sistema está aqui. x2 mais y mais z igual a 1, x mais y2 mais z igual a 1 e x mais y mais z2 igual a 1. Então, vou resolver parecido com o que a gente já fez antes. Vou achar uma base de Grobner para esse ideal. A base de Grobner que eu vou achar vai ser com a ordem lexicográfica na ordem das variáveis x maior que y maior que z. E aí eu encontro 4 equações. A última delas só envolve o z. Duas delas envolvem o yz. E a primeira é o próprio f3. Aí eu posso usar a última equação, o g4 igual a 0, para encontrar valores de z. Eu vou encontrar z igual a 0 ou mais ou menos 1 e menos 1 mais ou menos raiz de 2. Vou encontrar aqui 5 soluções, né? O 0 é raiz dupla. Depois eu dar a equação de grau 4, você encontra as outras 4 soluções. E aí eu volto com cada um desses valores nas equações anteriores e encontro os valores possíveis para o y e para o z. Note que uma vez que eu encontro o valor de z e volto para G2 e G3, agora eu tenho equações que dependem só de y. Então são novamente equações de uma variável só para eu achar o y. Aí uma vez que eu acho o y, volto para a primeira e com y e z em mãos eu vou ter uma equação que envolve só o x. Ok, e desse jeito você encontra aqui 5 soluções para esse sistema. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 e mais outros 2 pontos aqui, que é menos 1 mais raiz de 2 nas 3 coordenadas e menos 1 menos raiz de 2 nas 3 coordenadas. Muito bem, e o que faz isso aqui funcionar? O que faz isso aqui funcionar? São duas coisas que fazem isso funcionar. A primeira é eliminar as variáveis. É o fato da gente ter conseguido uma consequência que eu chamei de G4 do sistema original, essa consequência envolvendo só a variável z. Isso é o que a gente vai chamar de passo de eliminação. Eu eliminei duas das variáveis e fiquei com uma só. Então isso aqui é um passo essencial. Se eu não conseguir chegar numa equação que envolva uma variável só, eu não consigo fazer aquilo ali que eu fiz. E o segundo passo, a segunda coisa essencial que a gente precisa é que para cada valor de z, ou pelo menos para alguns valores de z que eu encontre resolvendo a equação G4 igual a 0, eu possa estender esses valores para soluções completas, né? X, y, z. Isso a gente vai chamar de passo da extensão. Se eu consigo controlar essas duas coisas, eu consigo resolver esse tipo de problema de uma forma mais sistemática. E é isso que a gente vai ver hoje. Tem um teorema para cada etapa dessas aqui. Eles funcionam muito bem. Então, primeiro a gente vai ver o teorema da eliminação, que faz funcionar essa primeira etapa. Para isso eu vou definir o que é o L-ésimo ideal de eliminação de um ideal I. O L-ésimo ideal de eliminação IL é um ideal no anel de polinômios em L variáveis a menos. Eu eliminei, eu não tenho aqui as L primeiras variáveis. Então, o primeiro ideal de eliminação, I1, tem como estar no anel de polinômios nas variáveis x2, x3, xn, né, etc.
E a definição do Lésimo ideal de eliminação de I é a interseção de I com esse anel de polinômios sem as variáveis x1, xl. Então, os polinômios de IL são os polinômios de I que só dependem das variáveis xl, xl mais 1 até xn. Essa é a definição de Lésimo ideal de eliminação. Tem aí como exercício você verificar que isso aqui é de fato um ideal. Você prova que isso aqui é de fato um ideal, mas é um ideal neste anel de polinômios com menos variáveis. Ok. E a gente tem então um teorema, o teorema da eliminação, que diz que se você tiver um ideal I no anel de polinômios x1, xn, e G uma base de Grobner para ele, na ordem lexicográfica com a ordem usual das variáveis, então, para cada L entre 0 e N, a interseção, se você pegar os elementos da base de Grobner, que são polinômios que dependem só das variáveis xl mais 1, xl mais 2 até xn, chamar de GL, então esse subconjunto do G, esse subconjunto da base de Grobner, é uma base de Grobner para o Lésimo ideal de eliminação de I. Então esse teorema aqui a gente vai ver que a prova é bem elementar, mas o resultado é muito forte, é incrível isso aqui. Não só você consegue descrever como é o ideal de eliminação, quais polinômios do I têm menos variáveis, como você já tem uma base de Grobner para ele. Ao encontrar uma base de Grobner para o I, você já encontrou também uma base de Grobner para os ideais de eliminação dele, I1, I2, I3 e L. Então, isso que acontece nesse exemplo, que eu encontrei esse polinômio que só depende de Z, não foi coincidência. Qualquer polinômio que só dependa de Z vai ser gerado por um polinômio que só depende de Z aqui na base de Grobner. Ao encontrar a base de Grobner de I, eu vou encontrar lá um polinômio que só depende de Z e ele vai gerar todos os polinômios que só dependem de Z do I. Então esse resultado é muito bom, funciona muito bem para o que a gente quer fazer. É tudo que a gente queria, é isso aqui. É o melhor que você podia esperar, é esse teorema da eliminação. A prova é simples. Então o GL, claramente ele está contido em IL, porque o G está contido em I. E pela definição de base de Grobner, o que eu tenho que provar é que o ideal dos termos líderes de L é o ideal dos termos líderes de GL. Esse contido é claro porque o GL está contido em L. Eu tenho que provar o outro lado, que o ideal dos termos líderes de L está contido no ideal dos termos líderes de GL. Para isso, eu vou pegar um cara aqui da esquerda, um termo líder de um F de L. Então, esse termo líder do F é um termo líder de um elemento de I, porque o F está em L e o F está em I. Portanto, seu termo líder, seu monômio líder, está no ideal dos monômios líderes de I, que é igual ao ideal dos termos líderes de G, porque G é uma base de Grobner para I. Então, o termo líder de F é divisível por algum termo líder de um elemento, é divisível pelo termo líder de algum G da base de Grobner, G grande, pelo aquele resultado da teoria de ideais monomiais. Eu tenho aqui um monômio, termo líder de F, que está nesse ideal monomial, gerado pelos termos líderes do G. Então, o termo líder de F é divisível por algum termo líder de G para algum G em G. Mas esse F, originalmente, ele estava em IL. Em IL são os polinômios que têm as variáveis do xl mais 1 para lá. Então, o F não tem as variáveis x1, xl. Ele só tem na escrita dele as outras variáveis, as últimas variáveis. Na escrita do F não aparecem as variáveis x1 até xl. Muito bem. E isso vai acontecer também com o termo líder de G.
com o termo líder de G. Porque o termo líder de G divide o F. Divide o termo líder de F. O termo líder de F não tem as variáveis x1, xl, e o termo líder de G divide o termo líder de F. Então, o termo líder de G também não tem as variáveis x1, xl. Agora, o G é um polinômio cujo termo líder não tem as variáveis x1, xl. Mas o termo líder de G é o monômio de G com maior grau, e as variáveis x1, xl são aquelas com maior peso nessa ordem. Esse termo líder não tem elas. Então, nenhum dos outros termos de G tem elas também. Não pode acontecer de um outro termo de G ter o x1, porque o x1 é maior do que os outros, do que as últimas variáveis. Se tivesse o x1 em um outro termo do G, o x1 estaria no termo líder, seria maior, e não é o caso. Então, a gente concluiu que o termo líder de G só envolve as últimas variáveis. Isso é exatamente a nossa definição aqui do GL. Então, o G está em GL, que é o que a gente queria provar. Eu peguei um termo líder de um cara de L e mostrei que ele é um termo líder de um cara de G. Quer dizer, ele está no ideal gerado pelos termos líderes dos caras de GL. Muito bem, isso foi o passo da eliminação. Agora, para o passo da extensão, eu vou definir aqui uma variável v e de L, que é a variável nesse espaço afim menor, Kn-L, dada pelos zeros dos polinômios do ideal IL, do Lésimo ideal de eliminação. Aí o que acontece? A gente vai interpretar o V de I, ou seja, a variedade dos pontos que anulam todos os polinômios de I, como solução de um sistema de equações, o sistema de equações F1, Fs. E aí cada ponto dessa variedade do IL vai ser uma solução parcial. É como a gente fez aqui nesse exemplo anterior. Eu considero a variedade cujos zeros são os zeros desse polinômio. Isso aqui vai ser o V2. Eu vou fazer exemplo ali daqui a pouco. E o ponto desse passo é decidir se essas soluções parciais, só envolvendo as últimas variáveis, os últimos coeficientes, se estendem para soluções completas. Aqui a gente tinha essa questão, Eu achei 1, 2, 4 soluções parciais do VI2. E aí eu volto aqui nesses dois polinômios e vejo se ela se estende para soluções com y também. Depois volto para o primeiro e vejo se ela se estende com solução para o x também. Nesse caso elas se estendem, as três se estendem. Aqui tem o 0, aqui tem o 1 e aqui tem o menos 1, mais ou menos a raiz de 2. As quatro se estendem. Tudo bem, vamos ver um exemplo aqui em que nem todas se estendem. O exemplo é o sistema de equações xy igual a 1, xe igual a 1. Aqui, uma base de Grobner para a ordem lexicográfica na ordem usual das variáveis é x menos 1 e y menos e. Essa curva aqui vai ser uma hipérbole, se você desenhar ela no espaço tridimensional. E aqui o G tem esses dois polinômios. O G1 é o primeiro ideal, o I1 é o primeiro ideal de eliminação, é onde você eliminou o x, são os polinômios de I que não tem o x. E pelo teorema da eliminação que a gente acabou de ver, uma base de Grobner para o I1 é o G1, que são os polinômios da base de Grobner que não tem o x. Nesse caso, só tem um polinômio que não tem o x, que é o y menos e. Então, o y menos e é uma base de Grobner para esse ideal de eliminação. Então, se eu quiser soluções parciais y, z, tem que ser dois pontos iguais, A, porque y igual a z.
E eu quero saber quais dessas se estendem para soluções completas, x a a. Para isso eu tenho que usar ou essas equações originais ou uma da base de Grobner. Posso usar o x é igual a 1, então vai dar x a igual a 1. Então ela vai se estender se somente se o a é diferente de zero. Então a solução 0, 0 é uma solução parcial dessa variedade aqui do ideal de eliminação. Se você botar 0, 0 vai dar uma solução, mas ela não se estende para uma solução do problema original. Para esse caso não funciona. É uma situação diferente dessa que a gente viu antes, porque aqui todas as 4 soluções se estendem. No exemplo da hipérbole, quase todas se estendem, né? Tem uma quantidade infinita, e tem uma que não se estende. Esse teorema vai dar uma condição suficiente para que a gente possa estender as soluções. E agora é um negócio mais funcional, né? Não depende da sorte, a gente tem pelo menos um critério. Eu vou fazer para I1, né? Se você quiser fazer o ideal de eliminação de o LSM ideal de eliminação, é só você fazer de 1 em 1. Então o resultado é o seguinte: você considera um ideal gerado por F1 Fs e I1 o primeiro ideal de eliminação. Então, para cada I, eu vou escrever esses polinômios como polinômios em x1. Então, tem um coeficiente líder, considerando o x1, né? x1 elevado a n1, c1, mais os outros monômios que tem o x1 com grau menor. A soma de k de 0 até ni menos 1, d e k, x1 elevado a k. Onde esse c, i e d e k são polinômios nas outras variáveis. São polinômios nas variáveis do x2 até xn. E esse primeiro não é zero, né? O termo líder. Agora considera que você tem uma solução parcial, uma solução nas outras variáveis. Uma solução do sistema de equações do ideal de eliminação, do primeiro ideal de eliminação. A afirmação é que se esse A2AN não anula o termo líder, então você consegue estender a solução. E isso aqui funciona muito bem também. Esse aqui, junto com o teorema de eliminação, vão resolver muito bem para a gente a questão de resolver sistemas de equações e parametrizações. Porque aqui eu tenho uma condição suficiente para verificar se eu consigo estender uma solução. Basta que a solução parcial que eu encontrei não anule esse polinômio líder aqui, esse coeficiente líder dos polinômios da base de Grobner. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu peguei um sistema de equações de novo com duas equações, x2 mais y2 mais z2 igual a 1 e xyz igual a 1. São duas superfícies em R3 ou C3, então esperado é que a interseção dê uma curva ou várias curvas. Então, eu encontrei aqui uma base de Grobner, vai ter dois polinômios, um que depende de y e z e o outro que depende de x, y e z. Os ideais de eliminação, o primeiro, tirando a variável x, pelo teorema de eliminação, basta eu olhar para a base de Grobner qual que não tem x, só esse primeiro não tem x, então o primeiro ideal de eliminação é gerado pelo G1, e o G1 é a base de Grobner para ele. O segundo ideal de eliminação é o que tira as variáveis x e y. Não tem nenhum polinômio aqui que não tenha as duas variáveis x e y. Então, o segundo ideal de eliminação é o zero. Agora, eu encontro que a variedade do I2, do segundo ideal de eliminação, vai ser os números complexos inteiros, porque aqui vai ter todos os pontos que anula os polinômios de I2, mas o polinômio de I2 é identicamente nulo, todo mundo anula. Então, o V de I2 é C. Todo número complexo é uma solução parcial. O número sozinho complexo aqui, C. Agora eu quero saber para quais números complexos C existe um B, tal que BC é solução desse sistema de equações com o ideal de eliminação I1. Para isso eu vou usar o teorema de extensão. O teorema da extensão diz que eu escrevo meus polinômios
com a variável y ali, né? Olho na variável y, olho o coeficiente líder e vejo se anula ou não. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esses polinômios aqui na variável y, é só esse, né? Porque eu estou considerando a subida do i2 para o i1. Então, olho para esses coeficientes, olho como polinômio em y, que é a variável que eu quero estender. Como polinômio em y, o coeficiente, o monômio líder é esse primeiro, né? y4z2. E aí eu tenho que saber se esse número complexo c que eu peguei não anula o z2. Não anula o z2. E aí, não anular o z2 é equivalente ao c ser diferente de zero. Então, pelo teorema da extensão, para todo c diferente de zero, existe um b tal que g1 de bc é zero. Então, eu já estendi quase todas as soluções. Só não é possível estender, a princípio, essa solução com zero. E agora, para estender uma solução parcial BC para uma solução ABC, eu tenho que olhar aqui o polinômio G2 na variável x. Aqui tem um termo de grau 1 e aqui um termo de grau 0 na variável x. E ver quando o coeficiente líder do x não se anula em BC. Aqui o coeficiente líder é 1, então nunca se anula. Então qualquer BC que seja solução parcial, para ele vai existir um ABC que é a solução completa. Então, em resumo, para qualquer C diferente de zero, existem A e B, tais que A, B, C é a solução desse sistema de equações original. E aqui no G2 é fácil, né, de resolver para o x. O x é igual a menos isso aqui. Dado um z, não é tão fácil resolver para o y aqui, porque o y está numa equação de grau 4 aqui, né? Ela é biquadrada, então você até poderia resolver analiticamente, mas vai envolver raiz quadrada, né? Não vai ser uma expressão polinomial. Aparentemente aqui para cada z, em geral, vai ter 4 valores de y. Vai ter 4 valores de y diferentes. Isso reflete o fato dessa esfera intersectar essa hiperboloide aqui em 4 curvas. Se você fizer o desenho, você vai ver que são 4 curvas de interseção. E você consegue achar aqui essas 4 curvas. O c vai ser um parâmetro, e para cada c você resolve aqui para o y, vai dar 4 parametrizações diferentes, e você acha o x. Com isso aqui você acha as parametrizações. Muito bem, outro exemplo de um sistema 2x2, xy igual a 4 e y2 menos x3 igual a menos 1. Eu achei novamente uma base de Grobner, ela tem 2 polinômios. Aqui só tem um ideal de eliminação, que é o i1, sem a variável x, e vai ser gerado pelo G2. O G2 é um polinômio de grau 5. Nesse caso, ele não vai ter raízes racionais, né? Nem dá para achar elas como uma fórmula da equação de segundo grau, alguma coisa assim. Então você tem que resolver elas numericamente. Dá para você usar um software e encontrar essas 5 soluções numericamente. Aí para cada uma delas você tem que voltar no G1, ver se o coeficiente do x não é zero. Nesse caso não é, né? Porque é constante igual a 16. Então para cada uma dessas 5 soluções do G2 igual a zero vai ter uma solução pelo menos aqui do G1 de xy igual a zero. Vai ser exatamente uma porque aqui você isola o x, né? X igual a... Aqui deveria... Não, tá certo o sinal. E x igual a y quadrado mais y a 4 sobre 16. Então com isso a gente acha os 5 pontos de interseção dessas duas curvas aqui no plano. E mostra que só são esses 5. Aqui a demonstração está completa de que tem que ser esses 5. Faltou eu falar do I0, né? Eu não sei se eu escrevi antes, mas o I0 a gente define como sendo o próprio I. É o 0º ideal de eliminação. Muito bem, agora vamos falar um pouco da geometria dessa eliminação. Para isso eu vou definir o que é uma projeção, que a gente vai usar bastante. O PL vai ser a projeção nas n-L últimas coordenadas. Então eu vou tirar as primeiras L coordenadas.
Esse PL é uma transformação linear, lá da álgebra linear. Ela é sobrejetora, etc. Então, esse aqui é o que vocês estão acostumados da álgebra linear. Agora, suponho que eu tenho uma variedade afim aqui no CN e eu aplico a PL. Ao aplicar a PL, eu vou chegar aqui no CN-L, vou chegar em soluções parciais. Porque se esses números eram soluções originalmente, quando eu empurrar eles para cá, eles vão continuar sendo soluções das equações da base de Grobner. E eles vão ser soluções parciais, né? Vão estar na variedade definida pelo IL. Então, eles vão ser as soluções parciais que podem ser estendidas, né? Porque eu peguei todas as soluções e empurrei elas para frente. Então, na chegada, eu vou ter aquelas soluções parciais que podem ser estendidas. Mas pode ser que não são todas as soluções. Pode ser que aqui tem mais soluções parciais. Porque a gente está chamando de soluções parciais esse conjunto V de L, que é onde zera os elementos da base de Grobner do L-ésimo ideal de eliminação. Nem todas podem ser estendidas. Então, esse contido pode ser estrito, como a gente viu antes ali no exemplo da hipérbole. No exemplo da hipérbole, se você pega soluções efetivamente e empurra elas para frente, vai dar o plano complexo menos a origem. Porque lembra que a origem não podia ser estendida. Mas o conjunto de zeros do primeiro ideal de eliminação vai ser uma reta lá no C2. Aqui está errado, né? Não é o C2. Isso aqui tá certo. Então vai ser uma reta lá no C2, o ideal de eliminação, né? Que é os zeros do y menos z. Então y igual a z. E essa projeção da variedade é a reta furada, né? Isso vem desse desenho aqui. Se você pega uma hipérbole assim e projeta ela no eixo x, a projeção vai ser a reta, só que com um buraco aqui, né? Continua. Se projetar no eixo x. Então, esse π1 de v, ele vai me dar as soluções parciais que podem ser estendidas. Aqui, nesse caso, essa reta menos o zero. E o v de L1 vai me dar todas as soluções parciais. Esse v de L1 é uma variedade algébrica, né? Um conjunto de zero de certos polinômios. Aqui deveria ser π1. Mas o π1 de v não. O π1 de v não precisa ser uma variedade algébrica. Essa reta furada não é uma variedade algébrica. Mas a gente vai dar alguma informação sobre esse cara. O teorema da extensão que a gente escreveu antes, se você reinterpretar ele como em termos de variedades algébricas, ele pode ser escrito dessa maneira aqui. Por quê? Essa variedade aqui das soluções parciais, lá estava dizendo que qualquer solução parcial que não anula o C1CS pode ser estendida. Então, aqui deste lado estão as que anulam o C1CS, todos eles simultaneamente, e desse lado, pelo teorema da extensão, estão as que não anulam todos, né? Porque lá estava dizendo que toda solução parcial que não anula o CS pode ser estendida. Esse aqui é exatamente o conjunto das soluções que podem ser estendidas. No capítulo 4 é visto a questão da topologia de Zariski. Em geometria algébrica a gente usa muito a topologia de Zariski. Na topologia de Zariski, isso aqui vai ser um fechado, esse cara da direita aqui, e esse cara da esquerda vai ser um aberto. Essa união não precisa ser disjunta, né? Esse cara é um aberto, esse cara é um fechado. Em geometria algébrica, na topologia de Zariski, os abertos e fechados se comportam um pouco diferente da análise, né? Porque lá todo aberto não vazio é denso, por exemplo. A topologia de Zariski não é Hausdorff. Então tem algumas particularidades. Mas isso aí é assunto para outra aula.
Finalmente, vou só enunciar o teorema do fecho, que vai dar um pouco mais de informação sobre essa relação entre o conjunto das soluções parciais que podem ser estendidas e todas as soluções parciais. Ele vai dizer que o conjunto das soluções parciais é a menor variedade afim contendo esse conjunto das soluções parciais que podem ser estendidas. Isso aqui não é qualquer cara, ele tem uma relação grande com essa. E o nome teorema do fecho vem do fato de que na topologia de Zariski, o fecho desse PL é o V, é o VL. O fecho de PL de V é o V de IN. Por causa dessa coisa que eu escrevi aqui em cima. Este aberto aqui, quando você toma o fecho desse lado, vai dar tudo, porque todo aberto é denso. Então esse π1 é grande em geral, ele é quase tudo. Isso acontece no caso da hipérbole. Cadê o exemplo da hipérbole? Esse π1 é quase a reta inteira, ele é a reta menos um ponto. É a reta menos um ponto. Isso vai sempre acontecer. É isso que está dizendo aqui no primeiro item. E no segundo item está dizendo uma coisa, o que falta. É parecido com o primeiro. Está dizendo que o que falta para o IL chegar no VIL é um fechado. É um fechado. Ou seja, se eu tirar um fechado do VIL, se eu tirar uma certa variedade afim do VIL, eu vou estar contido no PIL. Isso é o que acontece aqui em cima. O VI1, se eu tirar um ponto, que é uma variedade afim, vai dar igual ao π1. Isso vai acontecer em geral, para qualquer L. Muito bem. Isso aqui termina a aula de hoje. Da próxima vez a gente continua o capítulo 3 e é a última aula do curso na próxima vez.